História Secreta. Riviera Maya. Olá, sou Diego Chuni. Bem-vindos a The History Channel. Há fragmentos da história ocultos no coração das cidades. Relatos escondidos que, na verdade, dormem diante dos nossos olhos nas praças, nas esquinas, nas ruas e nos monumentos urbanos. A cidade está nos chamando. Sempre há uma história oculta onde menos se espera. E hoje nós vamos descobri-la. Um furacão destroçou o navio em que estavam. Era um lugar que tinha acesso restrito. São muitos os perigos que elas têm de enfrentar. Neles se faziam sacrifícios humanos. O que hoje parece óbvio, na época era uma audácia. Há muitos mistérios na cultura maia e não há evidências. História Secreta. Riviera Maya. A Riviera Maya é um litoral de 130 quilômetros no estado de Quintana Roo, a sudeste do México. Compreendendo vários municípios, a Riviera é um dos locais turísticos de maior crescimento nos últimos anos. Suas lindas praias, combinadas aos vestígios arqueológicos da civilização maia, fazem desta área um lugar único no mundo. Vamos começar nosso caminho aqui, em Xicaré, um dos principais destinos turísticos da Riviera Maya. Este lugar recebe milhares de visitantes por ano, que ignoram a atividade comercial e marítima que o povo maia desenvolvia antes da chegada dos espanhóis. Estamos em Xicaré, um lindo parque situado na Riviera Maya, no estado de Quintana Roo, no México. Este parque foi o local maia de Polé, uma cidade do pós-clássico. Polé vem do maia Ol, que significa lugar de mercadorias ou lugar de comércio. Foi a atividade marítima comercial que propiciou o auge da cultura maia na península de Yucatán. Este sítio arqueológico, visitado todos os dias por turistas do mundo inteiro, era para a civilização maia um importante porto comercial e ponto-chave para o desenvolvimento econômico e social de todas as áreas aldeãs. O porto, afinal, estava estrategicamente estabelecido na metade da costa oriental, daí também sua importância e de frente para Cozumel. Então, seu valor era inestimável. Polé estava, de certo modo, em contato com Cozumel e com ela formava uma parte intermediária por onde passava qualquer embarcação. O porto foi muito importante na época. E tal como o Xel-Há, desenvolveu uma excelente comunicação e um intercâmbio comercial muito forte. Havia várias estradas, uma enorme quantidade de produtos e formas particulares de estabelecer o comércio. A época é por volta do ano 1300. Estradas partiam do centro do país, da Grande Tenochtitlan, e essas estradas chegavam praticamente até a costa. Observamos que não somente margeavam toda a península, como também entravam pelos rios. Daí começava a circunnavegação de toda a península em canoas, que transportavam grande quantidade de produtos comerciais do centro do país até regiões longínquas. Havia sistemas de navegação bem identificados por meio de bandeiras, por meio de taludes, que eram feitos para serem vistos, para que pudessem ser vistos pelos navegantes. Quando escureciam, acendiam fogueiras, e com a fumaça e a luz os pescadores podiam se direcionar durante a noite e podiam atracar.
Nós podemos dizer que eles foram mestres de navegação. O excelente progresso que conseguiram a nível marítimo permitiu que comercializassem produtos de várias partes do sudeste do México e de toda a área da América Central. A quantidade de produtos era enorme. Mercadorias agrícolas, alimentos como sal, mel e outros. 4 alimentos básicos que faziam parte da alimentação dos maias eram feijão, abóbora, milho e pimenta. Havia outros produtos não de natureza comercial, como por exemplo jade, basalto, ouro, cobre, diferentes tipos de pedras, algodão, mantas e também produtos do mar, como conchas, caracóis, espetos de arraia-manta, etc. O comércio era basicamente a base de troca e, em muitas ocasiões, grãos de cacau ou de milho se convertiam em complementos para gerar intercâmbio equitativo. Às vezes, quando um produto que estava trocando valia mais do que o outro, então se compensava esse valor com grãos de milho ou então de cacau, para que os dois lados ficassem satisfeitos com a troca. Quem trocava gerava não só comércio, mas um intercâmbio cultural importante. Era o que ligava as civilizações. Polé não foi um local muito povoado, mas era um lugar, um enclave estratégico para o controle de toda a peregrinação que vinha do sudeste mexicano e que queria ir ver a deusa Ixchel. O aspecto comercial não foi o único motivo pelo qual Polé era um dos lugares mais importantes na vida dos maias. Também tinha um grande significado em nível espiritual, já que daqui partia a travessia maia até a ilha de Cozumel, o principal lugar de veneração de Ixchel, a deusa mais importante da cultura maia. Ixchel era considerada a Mãe Terra, por isso a ela se pediam boas colheitas e boa pesca. A travessia maia foi um aspecto muito importante da vida cotidiana dos maias. Tinha caráter sagrado porque implicava numa experiência importante de transformação pessoal, no risco de fazer uma travessia de canoa até a deusa, mas também tinha um caráter importante para ver o que os esperava, o que a deusa dizia que podia acontecer. Como era a deusa da lua e tinha influência nas marés, no mar e nas tormentas, os pescadores pediam a ela que fizesse bom tempo para a travessia. Hoje em Xicaré, estamos em um parque aquático onde turistas desfrutam do mar e das praias, mas muitas vezes sem saber que, no passado, o parque foi um dos lugares mais representativos da vida comercial e da cultura maia. Eu creio que hoje os novos habitantes da costa oriental, que vêm de várias partes do país e do mundo, têm como herança a obrigação de ser os guardiães do tempo. Muitos turistas se veem envolvidos por essa magia e voltam, cedo ou tarde. Porque a magia, não só do mar, não só das áreas arqueológicas, mas das práticas culturais ainda preservadas aqui, é bem possível que podem conseguir conquistar habitantes de qualquer parte do mundo. A Riviera Maia é um lugar único no mundo e Xicaré é um dos seus pontos obrigatórios para todos os turistas que vêm ano após ano. No entanto, não são só pessoas que vêm a estas praias. A sul de Xicaré se encontram as praias Xicacel e Xicacelito, um lugar paradisíaco onde todos os anos aparecem turistas muito especiais. Estamos nos santuários da tartaruga marinha Escacel e Escacelito. Essas praias têm a característica muito especial de ser a casa das tartarugas marinhas. Todos os anos, desde épocas remotas, as tartarugas vêm a estas praias para colocar seus ovos. O ciclo de vida das tartarugas inclui uma vida em alto mar, que é, digamos, onde passam a maior parte de sua vida. Aliás, quando os machos entram no mar, eles jamais voltam. A etapa de reprodução acontece no mar e quando chegam perto da costa, dá-se a fase da nidificação. Há uma afinidade entre a praia e a tartaruga. Quando começa a se reproduzir, ela volta sempre à mesma praia. As tartarugas chegam para desovar à noite, principalmente nas noites onde não há muita luz. Quer dizer, quando não há muito luar.
Em cada desova, ela deixa de 100 a 120 ovos. Dizem que somente uma em 1000 aproximadamente sobrevive. E isso porque são muitos os perigos que elas têm de enfrentar. As tartarugas que nidificam na costa central do estado de Quintana Roo são a caguama e a branca. Infelizmente, essas espécies correm risco de extinção. Dizem que estão em perigo de extinção, porque antes a extensão das praias era enorme. E agora, o impacto turístico fez com que o espaço delas diminuísse cada vez mais. Isso afeta áreas de nidificação. Além disso, esse desenvolvimento também afeta as áreas de arrecifes, onde elas se alimentam e se reproduzem. Os maias também presenciavam a chegada das tartarugas a esta costa. Para eles, essa espécie era muito representativa de sua cultura. A tartaruga era considerada a grande mensageira da água e relacionavam sua carapaça à forma da terra. Uma das características mais bonitas das culturas ancestrais são as histórias que o povo conta, as lendas. Uma das lendas diz que, pela tartaruga ser tão grande e por ter a carapaça arredondada, ela sustenta o planeta. A deusa Ixchel também é a deusa da lua, das tempestades e da fertilidade. E também diz a lenda que, em algum momento, Ixchel teve de se transformar em uma tartaruga para fugir dos Chakobs, que são os deuses da chuva. E ela escolheu a costa deste maravilhoso Caribe por ser tão plácida e tranquila. E a deusa decidiu que elas viriam para cá para desovar e semear o futuro da espécie delas. É incrível que uma tartaruga possa viajar mais de 10.000 quilômetros todos os anos até estas praias para poder reproduzir a espécie. Por isso, tanto entre os maias antigamente quanto entre as pessoas de hoje, há a preocupação de que essa tradição não termine. A tartaruga marinha é um grande símbolo para a cultura maia, para os homens e mulheres que viveram nestas terras durante centenas de anos. Ela sempre foi um grande símbolo de respeito. Ela é a mensageira do mar, a mensageira da sabedoria. É ela quem deposita o futuro da espécie nessas praias. Logo mais, vamos descobrir a história de um conquistador espanhol que adaptou seus costumes aos do povo maia. Também descobriremos uma árvore curiosa na qual se extrai um dos produtos mais consumidos no mundo. Quando voltarmos em História Secreta. História Secreta, Riviera Maia. História Secreta, Riviera Maia. Estamos frente ao monumento de Gonçalo Guerreiro. A escultura homenageia um conquistador europeu que chegou a estas terras e, em vez de lutar contra os indígenas, uniu-se a eles para resistir à conquista espanhola. Gonçalo Guerreiro é, dentre os personagens históricos do tempo do descobrimento da América, uma espécie de ícone. Uma personalidade muito importante, porque teve uma atitude muito diferente da maioria de seus compatriotas espanhóis que participaram dessa aventura. Gonçalo Guerreiro, considerado o pai da mestiçagem, chegou a estas terras por acaso. Em 1511, enquanto se dirigia à ilha de Santo Domingo, um furacão atingiu seu navio que afundou em poucos minutos. Em um bote salva-vidas, alguns poucos sobreviventes conseguiram chegar à costa da península de Yucatán, onde os habitantes do local os esperavam. Os sobreviventes foram feitos prisioneiros. Muitos morreram de esgotamento, porque foram feitos escravos e trancados em jaulas.
E só 2 sobreviveram. 2. Os últimos sobreviventes foram Gonçalo Guerreiro e Jerônimo de Aguilar. Os dois tiveram reações opostas. Enquanto Aguilar rejeitava os costumes dos maias, Gonçalo Guerreiro começou a compartilhar essa cultura e a ganhar a afeição e o respeito de seus captores. Para Gonçalo Guerreiro, acostumado ao difícil trabalho no mar, a adaptação foi mais fácil. E ele fazia o trabalho duro, até que se tornou um objeto, enquanto escravo, muito valioso. De maneira que ele foi vendido ou dado de presente a um cacique que era do sul, Nachan Khan. Nachan Khan o levou e fez dele um soldado. Mas depois o transformou em seu chefe de guerra pessoal. Como pode-se ver no monumento a Gonçalo Guerreiro, ele está vestido à moda indígena. E isso se deve à sua perfeita integração ao mundo maia. Ele mandou perfurar as orelhas, colocou um enfeite no lábio, deixou crescer a barba, mas principalmente ele se casou com uma mulher do povoado de Chactemal, que parece ter sido uma mulher nobre. Alguns dizem que era filha de Nachan Khan, outros pensam que era sua irmã, mas que ela era uma figura da mais alta roda do cacique, isso se sabe com toda certeza. A mestiçagem foi resultado de uma união em ritual maia e com muito respeito. Foi a fundação de uma família. Podemos dizer que ele é o pai da mestiçagem aqui no México. Em 1519, Hernán Cortés chegou à ilha Cozumel. Foi então que os nativos do lugar comentaram que, em terra firme, havia um homem branco como ele. Estavam se referindo a Jerônimo de Aguilar. Cortés mandou buscá-lo imediatamente. Inicialmente não acharam Jerônimo de Aguilar. E então tiveram que voltar. Jerônimo de Aguilar soube da história e pediu ele mesmo que os remadores o levassem a Cozumel. Ele começou a conversar com Cortés e disse que tinha mandado buscar outro companheiro, o marinheiro Gonçalo Guerreiro. Mas ele não quis vir. A adaptação de Gonçalo Guerreiro a esta sociedade deixou os dois lados admirados, porque ele começou a dirigir o exército maia contra seus compatriotas invasores. Acredita-se que ele tenha morrido em 1536, após ter sido derrotado em uma de suas batalhas. Ele combateu a favor dos maias, tendo sido soldado espanhol, e morreu defendendo a cultura maia. Gonçalo Guerreiro é um herói dos maias e definitivamente é o pai da mestiçagem mexicana. Esse foi Gonçalo Guerreiro, uma adoção. Estou nesta região, então sou desta região e luto por esta região. Gonçalo Guerreiro não foi o único ocidental que incorporou tradições da cultura pré-hispânica. Atualmente, todos os dias, pronuncia-se uma palavra que poucos sabem que deriva de um costume maia. Na selva da Riviera Maia cresce o chicozapote, uma árvore da qual se extrai há centenas de anos um produto muito consumido em escala mundial. Estamos na península de Yucatán, especificamente no estado de Quintana Roo, que é a leste da península de Yucatán, na qual o chicozapote é muito comum. É uma árvore que cresce muito e é das mais altas da região. Dessa árvore se extrai uma resina branca, muito pegajosa, que os maias utilizavam para diversos fins. Um deles era mascá-lo como limpador bucal. É uma resina esbranquiçada, muito pegajosa, como como um chiclete. Os maias sempre usaram a resina do chiclete para mascar. Esse era um hábito da cultura maia que eles tinham. O chiclete, chi significa boca em maia, clé é movimento. Então, chiclete é movimento de boca. É certo que a resina teve muitos outros usos entre os maias.
Há muitos mistérios na cultura maia e não há evidências, porque sabemos que o chiclete podia ser modelado. Mas é biodegradável e não resistiu ao tempo. Também dizem que tinha significados especiais. Por exemplo, havia um código. As mulheres, quando eram solteiras, mascavam chiclete. Isso para dizer que eram solteiras, como uma espécie de flerte. Isso era muito comum entre os maias, e eles produziam chiclete e comercializavam, e introduziram em outras regiões da Mesoamérica. Este é o chico sapote, em que fazemos cortes, e então a resina sai. Fazemos os cortes, como vemos aqui, nesta parte, e o chiclete escorre nos canais, até chegar à bolsinha que utilizamos para recolher o chiclete. Quando nós conseguimos juntar uma boa quantidade de chiclete, acontece o processo de cozimento do chiclete para poder comercializá-lo. E, então, dessa maneira pode-se exportar. Uma vez colhido o chiclete, começamos a movimentar a resina até que ela começa a ficar, digamos, rosada. Quando chega a essa cor, o chiclete já está pronto, já está no ponto. Os descendentes dos maias continuaram com a tradição de extrair o chiclete e esse costume não tardou a atravessar a fronteira e chegar aos Estados Unidos. Nosso presidente ditador Santa Anna, em 1850, nessa época, ele tinha o costume de mascar chiclete e a lenda diz que, numa das suas viagens aos Estados Unidos, os americanos notaram o hábito que o presidente mexicano tinha, que era o hábito de mascar chiclete. E um dia, um americano, um homem de negócios, o Sr. Adams, James Adams, conheceu Santa Anna e recebeu dele chiclete de presente. Com toda certeza, o Sr. Adams investigou de onde vinha o chiclete e daí ele teve a brilhante ideia de comercializar o chiclete. E basicamente adicionou açúcar e flavorizantes para dar um pouquinho mais de gosto no chiclete, tornando mais atraente, e assim começou a indústria do chiclete. Os Estados Unidos, principalmente, começaram a produzir os chicletes Adams, que se tornaram muito populares e são populares até hoje, isso em todo o mundo. Mas o chiclete nasceu no México. O consumo desse produto se tornou muito popular e no estado de Quintana Roo se desencadeou uma verdadeira febre do chiclete. Muitos desempregados se instalaram nesta região, à procura de melhora econômica. Os últimos a habitar esta região foram os chamados chicleiros, e eles estabeleceram todas as comunidades que existem hoje em Quintana Roo. Então, graças ao chiclete, o estado se povoou e todas as pessoas mais velhas, que têm mais de 70 anos e estão na região, trabalharam com chiclete. O meu avô e meus bisavós se dedicaram a esse tipo de atividade. Meu próprio pai me ensinou o trabalho. O chiclete artesanal que se produz nessa área já não é lucrativo, porque atualmente se consome um produto sintético. Mas a tradição continua entre os habitantes do estado de Quintana Roo. Hoje em dia, como negócio, como forma de vida, o chiclete acabou. Quando o petróleo e os plásticos, os derivados de petróleo começaram a se desenvolver, desenvolveu-se junto uma goma de mascar feita à base de petróleo. E então o chiclete natural ficou muito caro. E então não o usaram mais. Mas ainda existe aquela cultura e aquele orgulho do chiclete. Muita gente desconhece a origem do chiclete, sua tradição, e que ele provém da cultura maia, que faz parte de nós. Quando voltarmos com História Secreta, vamos conhecer os cenotes e seu significado para a cultura maia. Também iremos a Tulum, uma cidade murada onde viviam as classes mais privilegiadas da época pré-hispânica. História Secreta, Riviera Maia. História Secreta, Riviera Maia.
Estamos nos cenotes ou poços naturais. Essas formações rochosas eram consideradas sagradas pelos maias. Além disso, pouca gente sabe que seu nome surgiu da modificação da pronúncia de seu nome original pelos espanhóis. Estamos em Actuchen, que na língua maia significa caverna com poço em seu interior. Actuchen está situada na Riviera Maia, na península de Yucatán. Há vários tipos de cenotes na península, mas principalmente dois. Os cenotes que são abóbadas ou cavernas e aqueles que são cilíndricos ou abertos. Toda a península de Yucatán é calcária, ou seja, de uma pedra porosa pela qual a água passa facilmente. A formação dos cenotes se deu pela água da chuva que se assenta acima da água do mar, no nível freático. E a água doce fica acima da água salgada. Falamos de 10 a 15 metros da superfície da Terra. O tempo que a natureza levou para moldar essas cavernas é incalculável. Embora os geólogos estimem que sua formação tenha ocorrido há 5 milhões de anos. Falamos de 5 milhões de anos porque foi a época em que a península de Yucatán emergiu do mar. E o processo de formação das cavernas se deu com o ar, já que não há formação de cavernas na terra submersa. Há várias teorias acerca da formação dos cenotes. Houve um meteorito que caiu na península de Yucatán há 65 milhões de anos e fragmentos desse meteorito teriam caído por perto, formando buracos perfeitamente cilíndricos. São os cenotes que se encontram na área de Yucatán. Quando os espanhóis conheceram esses fantásticos lugares, ficaram maravilhados e começaram a chamá-los pelo nome conhecido na atualidade. Os espanhóis não conheciam os cenotes e se impressionaram ao ver o tamanho de alguns deles no Yucatán e mandavam cartas relatando a descoberta desses buracos. Cenote em maia se diz sonote, o que significa abismo. Os espanhóis ouviram a palavra sonote, mas não conseguiram pronunciá-la corretamente. Não entendiam bem o idioma maia e eles ouviam a palavra cenote. E aí então surgiu o nome dessas cavidades. As cavernas são todas diferentes, sempre muito enfeitadas, são muito baixas. Estão de 7 a 10 metros acima do nível de água. Não são abóbadas muito altas, mas são muito enfeitadas. Toda a decoração da caverna foi feita pela água e por carbonato de cálcio. Estamos junto a rochas calcárias. Este é um exemplo de rocha calcária de cor branca. E aqui vemos estalactites bebês. A palavra estalactite vem do grego estalacto, que quer dizer gota a gota. É assim que se dá o processo de formação. Na primeira etapa são chamados espaguete ou macarrão, por sua aparência. Nesta parte da caverna, podemos ver estalactites em cima e estalagmites na parte de baixo. Quando se juntam, os estalactites e estalagmites formam as colunas. Para os maias, os cenotes eram muito importantes não só na vida cotidiana, mas tinham também, por serem majestosos, um grande conteúdo espiritual e religioso. O principal uso que os maias faziam dos cenotes era o consumo de água. Eles construíam seus povoados e habitações sempre perto de algum cenote existente para se dispor de água. Há alguns cenotes específicos que eram usados para sacrifícios, como Chichén Itzá. Neles eram feitos sacrifícios humanos. E há outro tipo de água muito especial que se chama Usuihá, que quer dizer água virgem, pura. Ela era usada para alguns sacrifícios ou para certas cerimônias. Eles recolhiam a água que pingava de estalactites de uma parte muito escura da caverna e usavam essa água para suas cerimônias. Os antigos maias usavam muito a entrada das cavernas.
Principalmente usavam essa entrada como refúgio, para guardar pertences, vasilhas, para fugir do mau tempo. A parte externa das cavernas era usada para cerimônias e havia vários altares, geralmente nas partes da entrada das cavernas. Eles não se aprofundavam muito, não iluminavam as cavernas e as respeitavam muito. Os maias respeitavam muito os cenotes, as cavernas, porque para eles eram a entrada do mundo das trevas. Quando faziam sacrifícios humanos, atiravam a pessoa para que ela entrasse mais depressa na outra vida. Os maias acreditavam em vida após a morte, em outra vida. Para todos os maias que habitavam a costa caribenha do estado de Quintana Roo, a água era um elemento primordial e grande parte de sua economia estava baseada no comércio através do oceano. A sul da Riviera Maia se encontra Tulum, a única cidade pré-hispânica construída junto ao mar. Este é um sítio arqueológico que guarda grandes enigmas e mistérios, já que poucos conhecem que funções o lugar desempenhava durante o apogeu dessa grande civilização. Estamos na zona arqueológica de Tulum, no estado de Quintana Roo, México. Tulum significa lugar murado, lugar entre pedras. Mas em sua origem pré-hispânica chamava-se Samá, que quer dizer amanhecer. É um lugar totalmente orientado astronomicamente e esse era o seu nome. A cidade surgiu no último período da civilização maia, o pós-clássico, que começou em cerca de 1100 d.C. e foi até a época da conquista espanhola. Sua arquitetura tem muitas influências da grande Chichén Itzá. O desenvolvimento, o florescimento tardio dessa cidade pode ser notado por sua arquitetura, por exemplo. Temos uma arquitetura pós-clássica em Tulum, com influência de Chichén Itzá, com suas colunas, por exemplo. Os próprios castelos de Chichén Itzá e o de Tulum guardam muitas semelhanças na sua simetria e nas suas colunas. A cidade de Tulum mostra muito as influências do que chamam de arquitetura da costa oriental. Quais são? Colunas, balaustradas, escadarias de piso muito estreito e espelho muito alto. Isto é, piso pequeno e altura muito grande. Serpentes emplumadas e algo que é distintivo de Tulum é que os muros não estão num prumo, estão fora do prumo. Apresentam leve inclinação. Os maias sabiam, de alguma maneira, como construir esses edifícios. Imagino que a princípio deve ter caído, mas eles logo deram uma solução. E os edifícios estão aí. E vão continuar. Nós vamos passar, mas os edifícios vão continuar. Assim como o Porto de Polé, este lugar era um ponto de passagem para os navegantes que percorriam a costa oriental, mas também funcionava como um lugar onde os habitantes dos assentamentos do interior vinham fazer intercâmbio de produtos. Sabemos que a cidade funcionava como um ponto importante no pós-clássico e que foi um ponto de referência das rotas marítimas que vinham da América Central, ou vice-versa, que iam do Golfo do México para a América Central. Isso porque ela tem as condições adequadas, tem uma pequena baía onde as embarcações podiam recarregar. Quem trouxesse mercadorias a Tulum podia comercializá-las ali mesmo e levar de Tulum mel, algodão, peixe seco e sal. Os produtos do interior do continente podiam ser plumas de aves exóticas, periquitos, papagaios, enfim. Você podia obter pele de jaguar porque essa pele era de uso exclusivo do grupo sacerdotal. Em Tulum eram comercializados produtos vindos de lugares distantes, como Guatemala, e os barcos davam a volta na península de Yucatán até chegar a lugares como Tulum ou Cozumel. Isso caracterizava o que seria um sistema costeiro. Tulum não era o único lugar. Havia vários pontos onde comerciantes faziam trocas quando chegavam, mas Tulum era um dos lugares mais importantes. Diferente de Polé, esta cidade estava rodeada por uma grande muralha e só podiam entrar as personalidades mais destacadas na escala social dos maias. Tulum tem uma proteção, que é uma muralha formada por 3 partes, 3 lados de um retângulo. E o quarto lado é o próprio mar.
de modo que era um lugar que tinha acesso restrito. Na parte interna, muito pouca gente morava. A maior parte das pessoas morava na parte externa. O acesso era só para pessoas do governo ou sacerdotes. Não era um lugar de trânsito comum. Só havia gente de poder, governantes. E temos a casa do governador e também temos a casa do vice-governador. Quando os espanhóis chegaram a esta área da costa, a cidade de Tulum já estava em decadência e não tinha a importância de outras épocas. Foi nesse momento que as poucas pessoas que habitavam a cidade decidiram abandoná-la e se embrenhar na selva. Os maias são sempre uma grande interrogação para os arqueólogos. E algumas perguntas são como sobreviveram nesse lugar, o que aconteceu a eles, por que a população declinou em certos períodos, como puderam sobreviver até hoje. A Riviera Maia está mudando muito e temos um aumento da população e do uso da água e do solo, uma superexploração. Os maias habitaram a área em sua época e certamente enfrentaram os mesmos problemas. Talvez seja uma mensagem do passado para o presente, para todo o turismo que está aflorando na área. Esse legado foi deixado por um grupo humano que viveu ali e se estabeleceu, viveu e sofreu ali, por assim dizer, e que agora ainda é nosso. Logo mais vamos conhecer o Projeto Cancún, um ambicioso empreendimento que transformou uma ilha deserta em um dos centros turísticos mais importantes do México. História secreta, Riviera Maia. História secreta, Riviera Maia. A cidade turística de Cancún é destino obrigatório de qualquer visitante da Riviera Maia. Mas quase ninguém sabe que este lugar, há 4 décadas, era uma ilha deserta. Esta era uma das 5 ilhas do Caribe mexicano. A ilha de Cozumel, de Cancún, a ilha Mujeres, a ilha Contoy e Robox. Nessa época, nos anos 60, não havia absolutamente nada aqui. Esta ilha era uma faixa estreita de terra de 20 quilômetros, com 3 sítios de cocos. Na ilha de Cancún, havia exatamente 3 colonos, nada mais. A ilha de Cancún era um imenso coqueiral, imenso, imenso. Não se podia andar sem pisar em cocos. Nos anos 60, o mundo começou a ver o turismo como fonte captadora de divisas, seu efeito concreto na criação de empregos e seu impacto no desenvolvimento econômico das regiões. No fim do governo de Díaz Ordaz, no final de 1968, tínhamos um problema de balanço de pagamentos no país, isto é, comprávamos mais do que exportávamos. O presidente, preocupado, encarregou o Banco do México de fazer um estudo para, em curto prazo, definir que atividade produtiva poderia equilibrar a balança de pagamentos. O banco chegou à conclusão de que o turismo era a atividade que poderia melhorar a balança de pagamentos. No curto prazo, criar empregos e trazer desenvolvimento regional. O que hoje parece óbvio, na época era uma audácia. Em primeiro lugar, resgatar esta área que estava praticamente abandonada e não era nenhum estado, era um território. Segundo ponto muito importante era criar empregos no México, o que foi amplamente conseguido, eu acredito. O projeto original foi respeitado. Isso é, criaram uma área hoteleira.
uma área totalmente de serviços, como a chamavam, onde se empregaram pessoas que trabalham nos hotéis e funciona assim até hoje. O plano foi perfeito. Oficialmente, o projeto Cancún foi autorizado em 1969 e a construção começou em 1970. A partir deste momento, o lugar cresceu vertiginosamente até se transformar no grande centro turístico que é hoje em dia. Construímos o aeroporto, a cidade, construímos a zona turística. Foi uma experiência e tanto, porque quando construímos uma cidade, não podemos nos esquecer de fazer uma escola e uma clínica. Fizemos a escola, tivemos de convencer uma professora a vir para cá, um médico e a esposa se encarregaram da clínica e fizemos as casas. De modo que foi uma experiência única, porque as únicas duas cidades que foram construídas do nada no século XX foram Brasília e Cancún. Elas foram construídas a partir do zero. O projeto devia começar em outubro de 1969, mas só começou em abril do ano seguinte, porque mudou o presidente da República e fizeram uma investigação sobre a desapropriação dos terrenos, pensando que havia, no mínimo, um caso de corrupção. A investigação demonstrou que eram do Banco do México, propriedade da nação. E então o novo presidente Echeverría deu todo o apoio. O apoio foi tão grande que só com propaganda e promoções não teríamos conseguido. Cada vez que um chefe de Estado vinha ao México, era recebido aqui na casa de visitas. Vieram pessoas como Tito, da Iugoslávia, Indira Gandhi, grandes chefes de Estado. E Cancún se tornou conhecida no mundo. A área escolhida para o projeto era uma delgada franja de terra que tinha a oeste uma laguna e a leste o oceano. Tiveram de drenar grandes extensões de pântanos para preparar o terreno, onde mais tarde seriam construídos os hotéis. O primeiro foi construído em 1974 e em 1975 Cancún já tinha 1.000 quartos de hotel. A laguna, naqueles tempos, em 1970, era estática, ou seja, a água não se movia. Era como se houvesse uma nata na superfície, cheia de moscas. A água muito suja. Então a Universidade do México, de acordo com estudos feitos, disse que era necessário dragar o canal que separa a ilha da parte oeste. Dragar o canal da parte leste e dragar no meio dos canais, porque havia um assoreamento. Isso permitiria que a água se movesse e se limpasse. Isso foi feito. Desde então, o canal é conhecido como Canal de Sigfrido, refletindo o comportamento intransigente que tive nessa época. É o único lugar de Quintana Roo onde não há mosquitos. Trouxemos um entomólogo sueco, Dr. Plesch, um verdadeiro cientista louco, que ficava ali e se deixava picar pelos mosquitos para pegá-los e estudá-los. Segundo ele ia criar um inseticida que mataria os mosquitos e engordaria os peixes, e ele realmente fez isso. A fauna e a flora não foram afetadas, e todos eles morreram. Aqui não há mosquitos. Hoje, a cidade de Cancún conta com quase 30.000 quartos de hotel e passam por aqui 3 milhões de turistas por ano. Os protagonistas desse projeto se sentem orgulhosos e muitos decidiram ficar aqui para sempre. Creio que foi uma experiência interessante. Creio que tivemos sorte de participar dela. Tivemos sorte de ela ter sido um sucesso e que tenha marcado um caminho importante. Somos privilegiados. Quantos mexicanos tiveram a oportunidade de construir uma cidade nova no México? Isso é maravilhoso, algo que não se esquece. Cancún desencadeou tudo. Transformou o estado de Quintana Roo. Não havia nada, e do nada saiu o primeiro projeto, a primeira experiência que felizmente deu muito certo. Para mim, como engenheiro, Cancún foi uma grande fonte de aprendizado. Podemos conciliar, digamos, turismo e construção. Creio que este é um modelo para qualquer parte do mundo, não só um modelo em nosso país.
Hoje, a cidade de Cancún recebe milhares de turistas do mundo todo, que revivem os costumes e cerimônias que a civilização maia realizava em sua época de esplendor, tal como a travessia marítima que nascia no porto de Xicaré. As histórias nos trazem ao ponto de partida, onde começou a nossa busca. Novos relatos desconhecidos esperam para ser descobertos. Porque sempre há uma história escondida onde menos se espera. Eu sou Diego Schuning para The History Channel. Obrigado pela companhia.